Salve galera, boa noite. Deixa eu me apresentar para vocês. Eu sou o professor Luiz, vou dar aula para vocês de biologia. Alguns alunos eu já conheci, acho que a semana passada, na aula presencial lá na escola. Outros eu ainda não conheço, vocês devem estar assistindo a aula aqui no Classroom. Então tá aí, me apresentei, pessoal. Pessoal, deixa eu falar uma coisa para vocês, assim, algumas coisas legais. Importantes, claro, né? Eu sei que vocês são do EJA, ficaram um tempo afastados da escola. Pode ser que no decorrer da matéria vocês fiquem perdidos. Por quê? Ficaram afastados da escola, não se lembram de alguns conhecimentos, porque biologia é um acúmulo de conhecimento, né? Você vai precisando de um conhecimento anterior para ir para o próximo. Então, se aparecer esse tipo de dúvida, eu tô no grupo de WhatsApp do EJA e eu tô aqui no Classroom, pessoal. Vocês comentem que a gente faz uma revisão, a gente marca live pelo Google Meet ou lá na escola, enfim. O importante é não ficar com dúvida. Beleza, pessoal? E deixa eu falar para vocês. Normalmente aqui no Classroom eu posto videoaula dessa forma que vocês estão vendo agora, pessoal. E depois eu posto a videoaula com a matéria, depois eu faço sempre uma aula no Google Meet com vocês online, para a gente tirar qualquer dúvida que possa ter ficado da aula. Beleza, pessoal? Então é isso. Eu espero que vocês gostem da matéria, entendam tudo, enfim, que façam um bom proveito da aula, pessoal. A gente vai começar a ver organização celular dos seres vivos, pessoal. Como é que os seres vivos são organizados com as células, beleza? Então vamos tentar entender isso, pessoal. Em organismos unicelulares, pessoal, uma palavrinha aqui que a gente uma palavrinha nova. Organismos unicelulares é aqueles que têm uma única célula. Em organismos unicelulares, a única célula executa todas as funções da vida do organismo. Ela funciona de forma independente, pessoal. Ou seja, o organismo tem uma célula e ela executa todas as funções para esse organismo sobreviver. No entanto, muitos organismos unicelulares e multicelulares têm vários níveis de organização dentro deles, pessoal. Aí entrou multicelular, tem várias células, ou seja, precisa de uma organização para todas essas células poderem sobreviver e dar vida ao organismo. E é isso que a gente vai entender nessa aula. As células individuais podem executar funções específicas e também trabalhar junto para o bem de todo o organismo. Ou seja, pessoal, uma célula ela pode trabalhar sozinha ou em conjunto com outros para realizar uma função. As células se tornam dependentes uma das outras. A gente tem que pensar, a célula tem vida própria, pessoal. Ela é independente uma da outra para sobreviver, não para executar funções. Organismos multicelulares têm 5 níveis de organização, que vão desde as mais simples à mais complexa. Vamos ver esses 5 níveis de organização, pessoal. O primeiro nível, pessoal. Vamos entender aqui como funciona esse nível de organização, pessoal. Uma célula, o conjunto de célula forma o tecido, o conjunto de tecido forma os órgãos, o conjunto de órgãos formam os sistemas e o conjunto de sistema forma o organismo humano. Aqui a imagem representa bem, pessoal. A gente tem uma célula aqui que forma um tecido. O conjunto de tecido forma um órgão, o conjunto de órgão forma um sistema, o conjunto de sistema dá o organismo vivo. Beleza? Esse é tranquilo, né, pessoal? Vamos para o nível 1. Como a gente falou que tem 5 níveis lá, vamos para o nível 1, pessoal, da célula. O nível 1 é a unidade básica, são as células. Elas são a unidade básica de estrutura e função nos seres vivos. Podem servir uma função específica dentro do organismo. Exemplo, a gente tem célula sanguínea, célula nervosa, células ósseas. Aqui a gente tem um exemplo de algumas células, pessoal.
célula nervosa, glóbulo vermelho, o sangue é uma célula, pessoal, célula muscular, o espermatozoide é uma célula, a ameba é uma célula, pessoal, o óvulo é uma célula, o glóbulo branco encontrado no sangue é uma célula. Aqui são só células, pessoal. Próximo passo, pessoal, o conjunto de células formam tecidos, pessoal. São compostos por célula que são semelhantes em estrutura e função, que trabalham juntos para realizar uma atividade específica. Pessoal, os tecidos é um conjunto de células iguais que tem uma atividade específica. Exemplo, o tecido sanguíneo, pessoal, o tecido nervoso e o tecido ósseo. Os seres humanos têm 4 tecidos básicos, pessoal, que são o conectivo, célula nervosa, pessoal, epileptial, que é a pele, pessoal, tecidos musculares, que são os músculos, e os tecidos nervosos, pessoal. Pessoal, a gente viu célula, forma o tecido, o conjunto de tecido vai formar o órgão, pessoal. Compostos de tecidos que trabalham juntos para executar uma atividade específica. Por exemplo, o coração, o cérebro e a pele. Aqui a gente tem alguns órgãos, pessoal. O pulmão, os rins, o tecido, o intestino, pessoal, o fígado, o coração e o cérebro. Alguns exemplos. Pessoal, o conjunto de órgãos forma o conjunto de tecidos formam os órgãos, pessoal. O conjunto de órgãos vai formar sistemas, que é o grupo de 2 ou mais tecidos que funcionam em conjunto para efetuar uma função específica dentro do organismo. Vocês estão percebendo que conforme vai aumentando, sempre vai ter uma função específica, ou seja, naquela função, normalmente as células são iguais, pessoal. O exemplo, a gente tem o sistema circulatório, o sistema nervoso e o sistema esquelético, pessoal. E o corpo humano tem 11 sistemas específicos, pessoal, que é o sistema circulatório, o sistema digestivo, o sistema endócrino, o sistema excretor ou urinário, pessoal, o sistema imunológico, o sistema tegumentar, o sistema muscular, o sistema nervoso, o sistema reprodutivo, o sistema respiratório e o sistema esquelético. Pela ordem, aqui uma figurinha ilustrativa, pessoal. Aqui a gente tem o sistema sanguíneo, pessoal, o sistema esquelético, o sistema digestivo, o sistema nervoso e o sistema pulmonar, pessoal. Já, pessoal, o conjunto de sistema vai formar o organismo da pessoa. Vai formar um ser vivo inteiro que pode realizar todos os processos básicos da vida, o que significa que pode ter em materiais, liberar energia a partir de alimentos, resíduos de lançamento, crescer, responder ao ambiente e se reproduzir, pessoal. Normalmente, faz-se de sistemas de órgão, pessoal, mas um organismo pode ser constituído por apenas uma célula, tal como bactérias ou protista, pessoal. Exemplo, bactérias, ameba, cogumelo, girassol e humano. Pessoal, bactéria, ameba, cogumelo. Até aqui, todos eles têm órgãos, pessoal. A organização celular, pessoal, o que é isso? Refere-se aos comportamentos de uma célula. Como estas peças individuais estão dispostas dentro da célula, pessoal? Dentro da célula há organelas, pessoal, que auxiliam na sobrevivência da célula. Auxilia como a célula se alimenta, como ela respira e outras funções que a gente vai ver mais para frente. As células são os menores níveis de organização dos organismos vivos, pessoal. As células são divididas em vários compartimentos, cada um com uma estrutura característica, composição bioquímica e função, pessoal.
Esses compartimentos são chamados organelas. Elas são delimitadas por membranas compostas por bicamadas de fosfolipídios e um número de proteínas especializadas para cada tipo de organela. Pessoal, proteína nada mais é que energia. E cada parte da célula vai precisar de um tipo de energia diferente. Isso é proteína. Todas as células eucarióticas, pessoal, lembram das células eucarióticas? Vocês vão se lembrar. Eucariótica, célula do ser humano. Célula procariótica, célula não são dos seres humanos. A gente daqui a pouco vai ver a diferença entre tudo isso, pessoal. Todas as células eucarióticas têm um núcleo rodeado por um invólucro nuclear e uma membrana de plasma, que faz fronteira com toda a célula. Aqui a gente está com o núcleo, pessoal, dela, olha, nas duas. Aqui a gente tem uma célula animal e uma célula vegetal. O núcleo é essa parte do meio aqui, que contém o DNA, protegido por uma membrana, pessoal. A maioria das células eucarióticas também tem retículo endoplasmático, aparelho de Golgi, lisossomos, mitocôndria e perioxissomos. Pessoal, retículo endoplasmático, aparelho de Golgi, lisossomos, mitocôndria e perioxissomos são as tais organelas. São pecinhas da célula que ajudam, que têm funções específicas dentro dela para a célula sobreviver. As células vegetais possuem cloroplastos para a fotossíntese. Vocês lembram o que é fotossíntese, pessoal? É um processo cuja qual os vegetais obtêm energia da luz. Isso é o que diferencia a célula animal da célula vegetal. Estas organelas são suspensas por uma matriz citoplasmática composta por 3 tipos de polímeros de proteína, chamados filamentos de actina, microtúbulos e filamentos intermediários. Pessoal, essas coisas, esses filamentos que a gente está falando, fazem parte da célula, que ajuda ela a se movimentar e dar estrutura na célula. Além de manter a célula em conjunto, os filamentos de actina e microtúbulos atuam como faixas para vários tipos diferentes de proteínas do motor, que são responsáveis pela motibilidade, pela célula se movimentar, e de organelas de movimentos dentro do citoplasma, pessoal, para ela toda se movimentar. Todas as células animais contêm 4 componentes básicos, pessoal, que são: o exterior de uma célula é conhecido como membrana plasmática, a parte de fora da célula. Dentro desta membrana plasmática há uma substância semelhante a um líquido chamado citoplasma, que contém todos os outros componentes celulares, pessoal, o núcleo, o ribossomo que a gente viu. Os outros 2 componentes primários da célula são o núcleo, que contém o DNA, pessoal, e os ribossomos. Moléculas de DNA são a informação genética, enquanto os ribossomos são os locais primários para a síntese de proteína, ou seja, o ribossomo é responsável pelo alimento da célula. É ela que sintetiza proteína para a célula se alimentar. Seria como se fosse o estômago da célula, seria uma coisa assim. As células podem ou não conter um núcleo. Se este componente está incluído e em seguida a célula é uma célula chamada eucariótica. Se a célula é eucariótica, ela tem um núcleo, pessoal. Esse núcleo envolve o DNA. Já as células procarióticas não têm o núcleo, é o que diferencia. Já já a gente vê uma imagem que compara as duas para vocês entenderem, pessoal. Pessoal, aqui está o desenho representando uma célula. Aqui no meio a gente tem o núcleo, que tem o DNA, que reveste o DNA. Esses desenhinhos aqui no centro são as organelas, ribossomos, perioxissomos que a gente viu. E essa parte de fora aqui é a membrana endoplasmática, pessoal. E essa parte em azul é o líquido gelatinoso, citoplasma, pessoal,
que tem tudo. A microscopia eletrônica demonstrou que existem fundamentalmente duas classes de células, pessoal. As procarióticas dos organismos procariontes, cujo material genético não está separado do citoplasma por uma membrana, e as eucarióticas, com um núcleo bem individualizado e delimitado por um envoltório nuclear. Pessoal, aqui a gente, no desenho que eu falei para vocês, aqui está o DNA. Aqui é um ser procarionte. Vocês percebem que o DNA está jogado aqui na célula. Apesar dela ter também organelas, mas o DNA está jogado. Aqui está uma célula eucarionte, célula dos seres humanos. Vocês percebem que tem o núcleo, as organelas, mas o DNA está protegido dentro do núcleo. É isso que diferencia a célula eucarionte da procarionte. O DNA está delimitado por um núcleo. Tem um núcleo protegendo o DNA. Do ponto de vista evolutivo, considera-se que os procariontes são ancestrais dos eucariontes. Ou seja, primeiro, do ponto de vista evolutivo, primeiro vieram os seres procariontes com células procariontes e depois vieram os seres eucariontes. Ou seja, os seres eucariontes são uma evolução dos procariontes, pessoal. Os procariontes surgiram há cerca de 3 milhões de anos, ao passo que os eucariontes há 1 milhão de anos, pessoal. E apesar das diferenças entre as células eucarióticas e as procarióticas, existem semelhanças importantes em sua organização molecular e função. Apesar de elas serem totalmente diferentes, pessoal, há semelhança em algumas funções. Por exemplo, veremos que todos os organismos vivos utilizam o mesmo código genético. Pessoal, todo organismo vivo tem DNA. Isso a gente viu aqui, pessoal, nessa ilustração. O DNA jogado dentro da célula e aqui o DNA protegido pelo núcleo. Ambos têm DNA, pessoal. Veremos que as células procarióticas caracterizam-se pela pobreza de membrana, que nelas quase se reduzem à membrana plasmática. Os seres vivos que contêm células procarióticas compreendem as bactérias e as cianofícias e algas azuis, pessoal. São esses seres que têm células procarióticas, as células mais simples que têm o DNA jogado lá no meio. Aqui tem uma micrografia, pessoal. Isso daqui deve ser um microscópio eletrônico, que é a única forma de ver a célula desse jeito. De uma célula eucariótica, pessoal. Aqui a gente tem o núcleo, mitocôndrias, que são esses pontinhos aqui, e lisossomos, que são esses desenhos também. E o complexo golgiano, pessoal. Pessoal, vocês vão falar, nossa, professor, não estou vendo nada disso. Mas, se vocês estudam biologia, vocês começam a ver essas coisas, de tanta imagem eletrônica que vocês percebem. As células eucarióticas, por definição, e em contraste com as células procarióticas, possuem um núcleo que contém a maioria do DNA celular envolvido por uma dupla camada lipídica. Essa dupla camada é o núcleo, pessoal. O DNA é mantido num compartimento separado dos outros componentes celulares que se situam no citoplasma, onde a maioria das reações metabólicas ocorrem. Reação metabólica, pessoal, é o fato de transformar alimento em energia. Isso é chamado metabolismo. No citoplasma, no entanto, organelas distintas podem ser reconhecidas. Dentre elas são proeminentes, são bem visíveis, pessoal. Cloroplasto, isso em células vegetais, responsáveis pela fotossíntese. E mitocôndrias, células animais e vegetais, envoltas numa bicamada de membrana que é distinta da membrana nuclear. Ou seja, pessoal, as mitocôndrias são diferentes da membrana nuclear. É bem distinto quando você olha num microscópio. Apesar de possuírem uma estrutura relativamente simples,
As células procarióticas são bioquimicamente versáteis e diversas, pessoal. Por exemplo, todas as principais funções metabólicas são encontradas em uma bactéria, incluindo os 3 processos para obtenção de energia, que é a glicólise, respiração e fotossíntese. Ou seja, pessoal, normalmente os seres que têm a célula procariótica são unicelulares. Porém, pessoal, eles conseguem se alimentar, respirar e adquirir energia. Enquanto os seres eucariontes, pessoal, precisam de várias células, como a gente viu, a célula que vai transformar em tecido, em órgão, aquilo em sistema, para a gente conseguir obter energia, respiração e, no caso, fotossíntese das plantas. Pra vocês verem, é um organismo simples, mas bem tranquilo, pessoal. Aqui a gente tem a comparação entre organismos procarióticos e eucarióticos, pessoal. No organismos eucarióticos, pessoal, bactéria e cianobactéria. Nos eucarióticos, aliás, aqui é procarióticos e aqui é eucarióticos, pessoal. Protista, fungo, plantas e animais. O tamanho da célula de 1 a 10 micrômetros, isso é muito pequeno, pessoal. Já o outro, geralmente de 5 a 10 micrômetros, já é o maior. O metabolismo é aeróbico ou anaeróbico, ou seja, precisa de oxigênio ou não, pessoal, com oxigênio reduzido. Já os eucariontes precisam de oxigênio. Pessoal, se a gente fizer uma classificação dos seres vivos, pela menor parte a gente vai seguir a seguinte coisa. Primeiro existem os átomos formam moléculas, as moléculas formam organelas, as organelas formam células, as células formam tecidos, os tecidos formam órgãos, os órgãos formam organismos, os organismos formam populações, populações formam comunidades, comunidades formam ecossistema e todos os ecossistemas do planeta formam a biosfera. Beleza, pessoal? Eu espero que vocês tenham entendido tudo. Se ficou dúvida, não esqueçam daquilo que eu comentei. Manda mensagem pelo WhatsApp ou escreve aí debaixo da aula, beleza? Para não sobrar dúvida de nada, beleza, pessoal? Então, cuidem de vocês, da família de vocês, usem máscara e álcool gel na mão. Abração para todo mundo, pessoal.